palavra diz assim em Romanos que Abraão foi fortificado dando glória a Deus. Quando eu digo à igreja para encorajar vocês com a Bíblia física, eu quero encorajar vocês também a glorificar a Deus. A glorificar a Deus no momento da adoração, no momento da palavra, no momento que a palavra ser revelada ao seu coração, glorificar a Deus. A Bíblia diz isso em Romanos 4:20, diz que Abraão foi sendo fortificado, ou seja, ele foi sendo fortalecido, porque se tem um momento que o glória a Deus, ele se torna um cheiro suave para Deus, é o momento onde você está nas tribulações, nas aflições. O glória a Deus não deve ser dito no lugar do palavrão, quando a gente machuca, quando a gente sofre alguma coisa, a gente bate o dedinho do pé e glória a Deus. Não deve ser substituído somente nesse momento, se bem que é muito bom glória a Deus nessa hora, tá? Do que falar qualquer outra coisa, mas o glória a Deus em todo tempo. Você pode dar um glória a Deus agora? Aleluia. Você trouxe a sua Bíblia? Podemos abrir juntos? Hoje nós vamos findar a série Edificados, e nós vamos hoje falar sobre curando gerações, edificados para curar gerações. E nós vamos abrir o texto bíblico no livro de Juízes, logo após Josué, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 25. Nós vamos ler o versículo 25 a 27. Os ministros aí ficam preparados aí, daqui a pouco eu chamo vocês, né? A gente vai fazer algo diferente nessa manhã, amém? Louvado seja o Senhor. Abriram todos? Juízes, capítulo de número 6, versículo 25 a 27. Glória a Deus. O texto bíblico vai dizer assim: aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai. Corta o bosque que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-lo de noite. Vamos ler agora o versículo de número 34. O versículo de número 34 do capítulo 6 de Juízes diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os asbieritas, é difícil aqui, irmão, se ajuntaram após ele. Eu vou ler novamente. O Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta. Glória a Deus, vamos orar? Senhor, nós oramos e pedimos com que a Tua palavra seja liberada entre nós e haja vida entre nós, que o nosso coração possa ser inflamado nessa manhã, marcado pela Tua glória, pela Tua santa presença, que toda distração saia do nosso meio e todo espírito maligno que venha roubar a voz do Senhor nesses corações. Eu oro para que haja terra fértil. Essa é a minha oração no nome precioso de Jesus. Amém. Eu creio que essa série tem edificado a igreja, e hoje é uma palavra para nós findarmos de uma maneira muito especial. A série Edificados, edificando para curar gerações. Quando nós falamos de gerações, nós falamos de muitas coisas das quais Deus tem uma atenção sobre ela. Quantos maridos que estão aqui, que as suas esposas no dia a dia não virou para você assim: isso, pai, está parecendo com seu pai. E aí você ficou irado com isso, porque você, não. E sempre é aquilo que não é legal, que é aquilo que é ruim. Aí você
Quantas esposas ouviram dos seus maridos, dizendo assim: isso está parecendo a sua mãe. Meu Deus, aí você mulher, não diga isso. Quantas vezes nós, no nosso dia a dia, expondo, vivendo a herança dos nossos antepassados, da nossa geração, quer seja bom, quer seja ruim. E aqui, ao ler esse texto, nós entendemos uma coisa: Deus é um Deus geracional. Ele sabe que nós herdamos dos nossos pais culturas, valores e até mesmo traumas. O Senhor, quando apareceu a Jacó, em Gênesis capítulo de número 28, versículo de número 13, Ele disse assim: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Quando Deus aparece também a Moisés no capítulo de número 3 de Êxodo, Ele diz assim: eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus do teu pai. Eu quero que no dia que o meu filho Davi, meu filho João, minha filha Isabel encontrar de fato com o Senhor, eu quero que eles ouçam do Senhor: eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus do teu pai. E Deus é um Deus geracional, e Ele visita as gerações. Em Êxodo capítulo de número 20, versículo de número 5, diz assim: sou o Deus zeloso, o Senhor disse, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Até a terceira e quarta geração, porque o nosso sangue, a mistura do nosso sangue, vai até a terceira e quarta geração. Da quarta geração para frente, o sangue já fica misturado. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo, que Deus segue a linha do sangue. E o texto diz que Ele faz misericórdia a milhares dos que amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então nós entendemos que Ele visita aquilo que os nossos pais o agradou. Aquilo que os nossos pais agradou o Senhor visita para fazer misericórdia. Mas aquilo que os nossos pais não agradou, Ele requer que nós desfazemos aquilo que os nossos pais não agradaram a Ele. Aqui nós estamos falando de quebra de maldição? Não, irmãos. Nós estamos falando que Deus requer que nós sejamos livres das práticas geracionais que hoje nos escravizam. Deus quer que nós mantemos os pactos que ontem foram realizados por nossos pais. Talvez você está aqui e você não sabe que o seu avô, ou o seu tataravô, ou alguém da sua geração foi fiel ao Senhor. Este homem ou esta mulher amou o Senhor de todo o teu coração. E aí Deus está visitando isso. Talvez muitos de nós estamos aqui experimentando misericórdia de Deus, porque os nossos pais foram fiéis. Talvez muitos de nós estamos aqui hoje experimentando traumas, porque houve algo na nossa geração que trouxe esses traumas, que nos escravizam. Mas nós estamos nessa manhã voltados à palavra de Deus, para receber do Senhor graça, para receber do Senhor misericórdia, para receber do Senhor cuidado, para receber do Senhor cura e libertação. Amém? Essa palavra, ela testifica o meu coração nesses últimos dias, irmãos. Nesses últimos dias, eu e minha esposa sentamos com umas 2 ou 3 pessoas, que nós falamos sobre situações geracionais, coisas que têm trazido lembranças ou aprisionamentos por conta de coisas do passado. O texto que acabamos de ler é um texto que eu li aqui exatamente no ponto que vai nos chamar a atenção. Juízes capítulo de número 6 é um texto maravilhoso para o nosso coração, porque depois de 40 anos a terra está sossegada. Débora e Baraque fizeram um ministério poderosíssimo. A terra ficou 40 anos em paz. Depois de 40 anos em paz, os medianitas, que eram filhos de Abraão, Gênesis 25, 2 diz que Abraão casou com Quetura, e Quetura teve alguns filhos, entre eles Midian. Os medianitas vieram da herança de Abraão, são filhos de Abraão, ou seja, são meio-irmãos dos filhos de Israel. Mas o texto diz que os medianitas, eles roubavam a colheita de Israel. Nesses dias, Israel estava em Canaã, estava na terra que emana leite e mel, estava no lugar que Deus prometeu, mas eles não usufruíam daquilo que plantavam. Pessoas que talvez nos nossos dias estão plantando, mas não estão usufruindo daquilo que plantaram. O texto vai mostrar para nós que isso acontecia nos dias de Israel.
O texto diz que o povo começou a clamar, porque eles plantavam, os medianitas vinham e roubavam. Eles plantavam a cevada, eles vinham e roubavam. Eles plantavam o trigo, eles vinham e roubavam. O povo começou a clamar a Deus. E todas as vezes que o povo começa a clamar a Deus nas Escrituras, Deus altera a história. Deus alterou a história no Egito quando o povo começou a clamar. Deus alterou a história com Elias quando o povo começou a clamar. Deus alterou a história, o cativeiro de Israel na Babilônia, quando Daniel dobrou seu joelho e disse: Senhor, está escrito que duraria 70 anos o cativeiro, e o Senhor ouviu e livrou Israel. Mas Deus tinha um homem chamado Gideão. E Deus olha para Gideão. Ele não fazia somente para si, mas ele fazia pelo povo. No início do capítulo, no versículo 11, diz que Gideão, quando foi chamado pelo Senhor, ele estava malhando trigo no lagar. Talvez para nós que somos de uma cultura ocidental, nós não entendemos o que é isso. O lagar é o lugar onde se malha, onde se pisa uvas. Não sei se vocês já viram aquele lugar onde parece um cômodo fechado, aonde se colocava todas as uvas ali, e eles pisavam, e tinham um cano que saía para que pudesse sair o suco da uva espremido nos pés. Era um local fechado, porque não podia ficar exposto ao tempo. Mas a eira, que era um lugar aberto, um espaço aberto, e eles pegavam o trigo e jogavam para o alto para que pudesse debulhar o trigo e ficar somente as sementes. O vento ajudava a debulhar o trigo. E o texto diz que Gideão, ao invés de fazer esse trabalho do trigo na eira, ele vai fazer o trabalho do trigo no lagar, na onde se pisava as uvas. Isso nos ensina que Gideão estava preservando a colheita dos medianitas. Os medianitas estavam prontos para roubar. Gideão estava sendo inteligente. Eu não vou fazer isso na eira, eu vou fazer isso no lagar. Isso chama a atenção de Deus. Isso chama a atenção do Senhor, o ato de Abraão, a ponto de que Deus já tinha enviado um profeta para poder falar com o povo, porque o povo estava distante do Senhor. No versículo de número 1 do capítulo de número 6, diz que o Senhor entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Eu vou fazer uma pequena aplicação aqui para que você entenda. Escravidão não é plano de Deus para a vida de nenhum servo de Deus. Tudo que te escraviza é um sinalizador de que você está em desobediência. Toda desobediência tem como um fator de consequência da parte de Deus a situação de escravidão. O povo estava escravo porque o povo estava livre para plantar, mas estava escravo quando estava sendo roubado. Quando nós estamos plantando e não estamos usufruindo, tem coisa errada. E o texto vai dizer que Israel estava vivendo isso e viveu isso por 7 anos. 7 anos. O povo clama a Deus, o povo se lembra da aliança com Deus e clama a Deus. O texto diz que Israel empobreceu muito. Israel empobreceu muito. Imagine comigo, você está na terra prometida, você está livre, mas você planta, você trabalha, agora é hora de usufruir. Os medianitas vinham e roubavam. O texto diz que eles eram como gafanhotos, o exército deles era numeroso. Israel estava empobrecendo, até que o povo clamou, e Deus no versículo de número 8 envia um profeta. O profeta diz que Israel precisava se voltar ao Senhor, precisava ouvir a voz do Senhor, e o mesmo Deus que fez maravilha no Egito, voltaria a atuar entre eles. Essa resposta do povo faz com que Deus escolhe um homem. Deus precisa de um homem só, irmãos. Deus precisa de um homem cujo coração seja totalmente dele. E Deus acha um homem chamado Gideão. Ele já estava fazendo o trabalho que Deus queria que ele fizesse. Ele estava malhando o trigo não somente por si, mas estava malhando o trigo no lagar também por aqueles que estavam fazendo parte da sua casa. O anjo do Senhor se apresenta para ele e diz para ele: o Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão olha para si e diz assim: eu sou o menor da minha casa, eu sou pobre, eu sou da tribo de Manassés, eu acho que você errou o endereço. E o anjo do Senhor diz assim para ele: tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Imagina, irmão,
o sentimento de Gideão ao receber essa notícia de Deus e olhar para si, olhar para sua família e não ver condições algumas de lidar com os medianitas. Mas Gideão reconhece um problema. O problema está na sua casa. O problema está na sua casa para que ele pudesse avançar. Gideão entende o chamado de Deus. Ele pede 2 confirmações para aqueles que conhecem o texto bíblico. Nos versículos anteriores ao que lemos, o texto diz que ele fez uma prova com Deus. O texto diz que ele edificou um altar. O texto vai mostrar que ele prepara ao Senhor um sacrifício. E quando ele prepara o sacrifício, ele fala que aquele lugar é lugar de paz. Mas parecia que tudo estava certo. Entendi a chamada de Deus, entendi o que Deus quer da minha vida, entendi o que eu devo fazer, já ofereci ao Senhor o sacrifício, entendi o que Deus quer fazer pela minha nação. E agora? O Senhor volta e fala com ele uma outra vez. O versículo que nós lemos, o Senhor disse assim: toma o boi que pertence ao teu pai. Ou seja, pega uma oferta que é de propriedade do teu pai. E faz uma outra coisa: derruba o altar de Baal. Para aqueles que não entendem o que isso significa, significa que o seu pai era um adorador de um outro Deus estranho. Isso era um problema diante de Deus, irmãos. E o texto diz que Deus chama Gideão para derrubar o altar do pai dele. E o que isso nos ensina? Nos ensina que todos nós, é aqui onde eu começo a trazer as aplicações do texto para o seu coração. Todos nós estamos aqui hoje, sendo servos fiéis de Deus, buscando a Deus. Nós estamos fazendo a coisa certa. Nós estamos olhando para a palavra de Deus e estamos obedecendo a Deus. Nós estamos entendendo o que Deus está falando conosco. Quando não entendemos, Senhor, me dá clareza. Jejuamos, oramos. Mas parece que tem coisas nas nossas vidas que não estão curada. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Parece que tem coisa na nossa vida que não nos permite avançar. Parece que não nos sentimos encorajados diante de situações que nós sabemos até mesmo o que fazer, mas não conseguimos avançar. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Antes de entendermos exatamente o que o Espírito Santo quer falar, nós precisamos entender que a bênção de Deus é ordenada na família. A bênção de Deus é ordenada na família. Você pode dizer comigo? A bênção de Deus é ordenada na família. É ordenada na família, ou seja, se você é solteiro, você precisa honrar os seus pais. Você precisa olhar para os seus pais com respeito e honra, porque a bênção de Deus é ordenada ali. Se você é casado, se você já está casado e não tem filhos, o seu cônjuge é um alvo da bênção de Deus, porque o relacionamento de você e seu cônjuge está totalmente ligado à vida de Deus na sua casa, a ponto que a palavra de Deus diz assim, que se nós estamos coabitando com o nosso cônjuge de maneira ruim, ou de maneira danosa, desconfortável, as nossas orações não são ouvidas. Olha só, aqui nós não estamos falando de crente e descrente, mas nós estamos falando de um lugar de habitação saudável, respeitoso. Quando um casal perde o respeito, esse casal já está perdendo a bênção de Deus entre si. Mas quando um casal mantém o respeito, mantém a honra, mantém a cumplicidade, a bênção de Deus é ordenada ali. Quantos creem o que eu estou dizendo? A bênção de Abraão é familiar. Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou abençoar a todas as famílias da terra que estiver ligada a você. Talvez alguns de vocês, ao ouvir essa palavra hoje, terão que corrigir algumas coisas dentro da sua casa, ou geracionais. O cordeiro no Egito foi ofertado um por família. Deus dizendo para nós: uma casa é uma igreja, uma casa é um lugar da bênção ser ordenada. O ambiente familiar é um ambiente onde nós recebemos paternidade. E paternidade é direção, limite e proteção. Direção, limite e proteção. É dentro da tua casa. Aí você diz: pastor, mas eu vivi num ambiente de caos. Entendo. E aí eu vou te dizer: a direção foi ruim,
O limite foi ruim e a proteção foi ruim, mas essa manhã o Espírito Santo está aqui. Amém? Essa é a boa notícia. Jesus está aqui e Ele tem poder para libertar todos os cativos. Aleluia. Nós viemos a nossas casas carregando culturas. E como foi difícil, eu já disse isso para vocês, entre eu e minha esposa no primeiro ano de casado. Primeiro ano de casado e no segundo, um pouco ainda mais, foi um dos anos mais difíceis da nossa vida, porque carregamos culturas diferentes, carregamos visões diferentes, carregamos traumas diferentes, carregamos dores diferentes. É impossível, mesmo num lar cristão, que alguém não tenha sofrido alguma dor dentro de casa. É impossível. Porque nós estamos falando de seres carentes da glória de Deus, seres que carecem da graça de Deus dia após dia. Então nós estamos nesta manhã falando que Gideão precisava resolver uma questão familiar que estava na sua vida para que ele pudesse avançar na obra que o Senhor tinha para ele. Aqui nós estamos falando de Canaã. Canaã é o exemplo de Cristo. Canaã é Cristo, é o próprio Senhor Jesus. Então Israel estava em Jesus, estava em Canaã, mas Jesus não estava neles. Por quê? Porque eles não conseguiam usufruir da terra. Eles estavam na terra, mas não usufruíam da terra. Crentes que hoje estão em Jesus, estão em todos os cultos, mas não estão usufruindo das riquezas insondáveis de Cristo. Por quê? Porque os medianitas, que são aqueles que nos escravizam, e detalhe, sabe quem que é os medianitas? Eu disse isso no início. Gênesis 25:2 diz que eles eram filhos de Abraão. Os medianitas é aquilo que nos parece meio irmão, é aquilo que nos parece inofensivo, é aquilo que parece assim, isso não tem problema. E isso está escravizando você, isso está roubando você. Você está na terra, você está em Cristo, mas não está usufruindo das riquezas insondáveis de Cristo. O que você quer dizer, pastor? Seja mais claro. Eu quero dizer que você está salvo, que você é crente em Jesus, mas você não crê nas promessas de Deus, porque o seu pai, ou sua mãe, ou situações familiares te prometeram coisas, te prometeu um brinquedo, e você não recebeu, e aquilo desconfigurou a segurança de promessas no seu interior. Quantos entendem isso? Talvez você está aqui hoje, você não consegue acreditar nas promessas de Deus, porque o seu pai diz assim, eu vou te dar um presente no final do ano. E isso já se passou 30 anos, 35 anos, você se casou e esse presente não veio. Traumas que você carrega até hoje, porque no ambiente familiar lhe trouxe isso. Porque nós carregamos o que nós recebemos dentro de casa. E nós estamos falando que você hoje está numa situação em Cristo, salvo, batizado, vem na igreja, serve ao Senhor, mas tem dificuldade de crer na promessa de Deus, porque dentro da sua casa você não viu nada sendo cumprido. Servos de Deus que estão aqui nessa manhã, que não tem segurança, tudo que vai fazer tem um medo terrível, vai investir em algum negócio. Meu Deus, eu não estou dizendo que você não tem que analisar, você não tem que ser cauteloso, calculista, ainda mais questões financeiras, mas você sabe que é um medo incomum, é um medo que ele traz insegurança. Por quê? Porque dentro da casa, dentro do lar, você vivia um ambiente de insegurança, você não via fidelidade no seu pai para com a sua mãe, e isso lhe causava insegurança, e foi um caos dentro de casa. Gideão tinha um pai que adorava Baal, o seu pai adorava Baal, e Deus disse, você precisa destruir esse altar. Essa palavra, ela pode mudar o rumo da sua vida. Quantos creem no que eu estou dizendo isso? Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo ministrar você. Amém? Deixa o Espírito Santo ministrar você.
Pessoas hoje que estão aqui, que se escondem naquilo que faz. Por quê? Porque nunca ouviu uma palavra dentro de casa que foi dita assim, ó: você é muito boa, minha filha, naquilo que você faz. Você é muito bom, meu filho, naquilo que você faz. E hoje você se esconde até mesmo no serviço da casa de Deus. Pessoas que, irmãos, eu já vi pessoas assim. Pessoas que eu estou conversando com ele, com ela, e diz assim: irmão, qual é o teu nome? E a pessoa diz assim: Pastor Carlos. Peraí, você é o Carlos? Sim, Pastor Carlos. A pessoa prefere colocar primeiro o título, o serviço, a chamada, do que a sua identidade. Isso é um trauma que está ali. Isso é um problema que está ali. Pessoas que colocam aquilo que serve, aquilo que faz. Olha, tudo que aconteceu aqui é porque eu fiz. Antes de quem é você? Paulo, quando vai se apresentar aos romanos, quando ele vai se apresentar aos tessalonicenses, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele vai dizer: Paulo, eu sou Paulo, o homem a quem Deus resgatou, o homem a quem Deus salvou. Depois eu sou apóstolo, enviado de Deus. Então, por que muitos se escondem atrás daquilo que fazem e não apresentam a sua identidade? Porque viverão isso. Porque aquilo que fazem parece que é mais importante daquilo que são. Deixa eu te dizer uma coisa: aquilo que você faz é secundário. O que é mais importante é o teu nome. O que é mais importante é a tua identidade. O que é mais importante é o teu caráter. O que é mais importante é aquilo que você é, depois é o que você faz. Porque há muitos que estão fazendo sem caráter. É o que nós vemos isso, o que está acontecendo hoje. Homens que estão mais focados naquilo que estão fazendo. Eu sou um ministro. Tá, mas quem você é? Sou ministro. E isso é um altar de Baal geracional, porque isso talvez veio de dentro de casa, veio uma formação dentro de casa. Pessoas hoje que estão com sexualidade duvidosa. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Poucas vezes eu falei sobre esse assunto aqui, mas nós estamos falando de cura geracional. Uma grande parte de sexualidade duvidosa vem em virtude do contexto familiar. Vocês conhecem pessoas que eram homens, de repente mudaram. Homens no final da vida, irmãos, homens de 60, 70 anos, já são avós, e estão mudando a sua sexualidade. Aí eu digo, por quê? Porque talvez viram dentro de casa alguns tratos. Às vezes o pai tratou a mãe de maneira ruim, e a filha olhou e disse assim: nunca eu vou querer um homem na minha vida, vou preferir uma mulher que é mais doce. Isso é do diabo, irmãos. Isso é obra de Satanás. Isso é altar de Baal que os pais estão construindo. Você fala: pastor, estamos demonizando nossos pais. Não, nós estamos ouvindo da parte de Deus os altares que precisamos derrubar e preservar aquilo que recebemos de valor para a glória de Deus. Quantos entendem? Quantos entendem? Amém? Então, hoje nós temos isso, pessoas de sexualidade duvidosa, porque dentro de casa não houve afirmação. Deixa eu dizer uma coisa: todos os nossos filhos têm potencial suficiente de queda para poder se tornar qualquer dessas coisas, irmãos. Isso é muito sério. Só que o que cabe a nós, cabe a mim, a minha filha, eu brinco com ela: filha, é lógico, ela está numa idade de 9 anos, eu não posso aprofundar essas coisas, mas eu viro para ela e falo assim: filha, no dia que você casar, ela diz: ah não pai, não quero sair de casa, quero ficar com você. Não, você precisa, Deus quer que você saia de casa e forme uma família, e tenha um homem de Deus do seu lado. E ela fica: ai, né? Eu dou um beijo na minha esposa na frente dela, que agora eu tô com essa, irmão, beijo de 6 segundos. Eu aprendi esse negócio. Isso aí é de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui para pregação. Eu aprendi que o beijo de 6 segundos libera ocitocina, irmão, né? Quem já viu isso aqui? Pode falar amém. Amém. Aí, ó. Saiu de casa, varão, vai dar um beijo na varoa, 6 segundos, ó.
Aleluia. Libera ocitocina, irmão. Você sai, ó. A agenda até começa ali, ó, na manhã mesmo. Oh, Deus. E eu fiz isso, a Isabel olha e fica assim. Eu falo, minha filha, isso aí é de Deus, Você vai saber que é de Deus. Então eu sou aquele que afirma a sexualidade da minha filha. Minha esposa ajuda, mas o pai é essencial. Por quê? Porque ela vai se casar com um homem, não com uma mulher. E eu tenho que ser suficiente, o homem exemplo, para que ela possa procurar lá fora. Então, a sexualidade duvidosa, se você em algum momento passou pela sua cabeça esse tipo de coisa, acredite, isso tem fruto em muitas influências no ambiente familiar, na gestação. Como que nós afirmamos para os nossos filhos no ventre da minha esposa? Eu olhava e disse assim, você é um homem, meu filho. Quando nós descobrimos o sexo, você é um homem de Deus, você é um homem de Deus, você é um homem de Deus. O Davi tem aversão, e eu preciso continuar batendo isso nele, mas ele tem aversão às coisas de menina. Ele fala, pai, isso aqui é de menina. Isso é machismo, irmão? Claro que não. Isso é afirmar que os nossos filhos são homens. São homens e são homens de Deus. Todos os altares de Baal precisam cair. Amém? Amanhã meu filho vai ser um homem firme. Um homem que uma família precisa. Talvez hoje você se envergonha das escolhas que você fez. Eu fiz escolhas tão ruins. Eu fiz escolhas sentimentais tão ruins. Eu fiz escolhas profissionais ruins. Eu fiz escolhas de amizades ruins. Eu sei. E isso é fruto de dentro da tua casa. Talvez você não foi ouvido. Você só queria que alguém te ouvisse e ajudasse nessa decisão. Eu sei que alguns têm um privilégio de ter tido pais que sentaram e ouviram as suas decisões. Pai, mãe, o que você acha de eu fazer isso? Mas muitos de vocês não tiveram esse privilégio. E isso lhe causou traumas. Por quê? Porque se tem uma coisa especial para um filho, é poder sentar com o pai e ouvir o pai dizer o que eles pensam. Mulheres que não têm referência de vestimenta, é porque uma mãe não chegou e ensinou a vestir. E a má vestimenta é um tipo de adoração. A maneira como nós nos vestimos é adoração, você crendo ou não. Porque o texto diz que quando o sacerdote iria subir no Santo do Santo e entrar no Santo do Santo, Deus disse, você vai ter que se vestir assim, assim e assim. Vendo que o nosso Deus, sim, nós não adoramos o nosso Deus pela maneira como nós vestimos. Ou nós não percebemos que o diabo está fazendo com que as mulheres se vistam de maneira vulgar para lhe profanar o corpo. Deus sim está interessado na maneira como nós nos vestimos, porque a maneira como nós nos vestimos o glorifica. Amém? Mas só que nós temos traumas, nós somos crentes em Jesus, amamos o Senhor, oramos, jejuamos, mas não sabemos nos vestir para a glória de Deus. Por quê? Porque dentro de casa, no ambiente familiar, não houve aquela situação onde o pai olhou e disse assim, minha filha, não, volta. Eu já fiz isso com a minha filha. E isso é para dentro de casa, minha filha. Isso é para dentro de casa. Aí agora ela vem, ela coloca a roupa. Pai, isso aqui é roupa de sair. Irmão, eu estou cuidando da vida dela, do ser dela. O Davi também, não pensa porque é homem. Meu filho, você está parecendo um largado, né? Quer participar do Largados e Pelados lá, a série da Netflix, né? Calma aí, vem cá, meu filho, deixa eu te ajudar. Irmão de Deus, se você entender isso. Ambientes tóxicos, familiares. Você talvez veio de um ambiente tóxico, irmão. Tóxico. E aí você é um servo de Deus hoje, mas você é alguém armado, agressivo na defesa. Alguém vai falar alguma coisa e você, não. Por quê? Porque o ambiente que você viveu, familiar, lhe exigia que você tivesse armado, como se estivesse num faroeste. Quem vai falar comigo aí? O ambiente onde você viveu
te fez ser um sincerão, de fala tudo e não mede nada que fala. Eu sou sincero. Irmão, mas sincero tem uma medida. Tem um outro ouvido ali do outro lado. Mas na minha casa era assim. É por isso. A palavra diz que são como maçãs em salvos de ouro, a palavra dita no seu tempo. Então nós temos uma palavra pronta para a glória de Deus, mas nós nos tornamos instáveis, porque dentro da nossa casa a gente nunca sabia a hora que ia ter briga, e a gente se tornou uma pessoa estável, vigilante. Meu Deus do céu, crente em Jesus, um Gideão, valoroso, crente, servo de Deus. O pastor marca a oração, é o primeiro a chegar, mas é alguém instável, não consegue se manter, porque dentro da casa era aquela coisa, eu não sei a hora que vai ter briga. Meu Deus, daqui 10 minutos pode acontecer uma a qualquer momento. Parece que você vivia na faixa de Gaza, né? Faixa de Gaza, uma bomba poderia cair a qualquer momento. E aí você também talvez viveu em um ambiente onde você perdeu a confiança nas pessoas. Não foi porque um amigo traiu, ou porque alguém lhe roubou, mas isso talvez é geracional. É geracional a perca da confiança, porque não acreditaram naquilo que você falou. Você chegou para o seu pai e disse assim: pai, tem um menino que mexeu comigo. E seu pai e sua mãe falaram assim: larga a mão, isso aqui é amigo nosso, não faria isso. Você guardou isso para você. Não confio mais em ninguém, porque a figura maior de confiança são nossos pais. Talvez você está aqui nesta casa, nesta manhã, e o Espírito Santo está lhe falando ao coração. Talvez você foi vítima assim de um ato imoral, de um trato imoral, e você procurou e ninguém falou. Eu disse a vocês, nós conversamos essa semana com irmãos, entendemos que essa palavra é oportuna. E eu falei: uau, está dentro do script de Deus. A palavra já estava pronta e ela está ali falando ao coração. O Espírito Santo está dizendo: sim, eu sei que há traumas aí dentro de você. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você me ama, você me serve, você ama a minha palavra, você ama me servir, mas eu sei que isso tem te escravizado. Isso tem feito com que você se torne alguém que não acredita nem mesmo em você e em ninguém. A necessidade, irmãos, e aqui eu já estou chegando aos pontos finais. Há pessoas que têm necessidade de estar com gente que tem recurso. Tem gente que tem necessidade de estar perto de pessoas que têm recurso, de fazer amizade com pessoas que têm recurso. Por quê? Porque viveu uma escassez, porque passou fome. Isso precisa ser sarado, irmãos. É servo de Deus em Jesus, ama o Senhor, mas não consegue estar perto de pessoas que são de um recurso menor. Aí você fala: pastor, isso é caráter. Não, irmãos, existe algo involuntário que vem em virtude desses momentos. Você não quer estar num lugar onde te faça lembrar a escassez e a fome que ele passou. Mas isso é algo que o Espírito Santo pode te curar nesta manhã, amém? Que o Espírito Santo pode te libertar nesta manhã. E aí alguém diga assim: mas essa pessoa só faz amizade com pessoas de bons recursos? E você vai negar: não, eu não sou essa pessoa. De fato você não é, mas isso são traumas do passado. São situações onde te prendeu. Rebeldia contra os limites. Porque os limites que foram impostos nunca lhe foram explicados, nunca lhe foram orientados. Todos os limites que nós colocamos para os nossos filhos, nós perguntamos para eles: vocês entenderam? Vocês entenderam o que está acontecendo? Vocês entenderam por que não pode? Eu me lembro de um amigo de infância que os pais dele, irmãos, deixavam ele preso dentro de casa, a ponto de que eu ia brincar com ele na calçada. Ele ficava preso, o portão era aquele portão aberto, aqueles portão antigo, né? Hoje os portões são todos fechados, mas é aquele portão aberto com aquelas lanças, né? Se a tentativa de pular era calcular a possibilidade de machucar feio.
E aí eu sentava ali, levava meus brinquedos, ficava brincando com ele, trazia os brinquedos dele. Nós ficávamos brincando ali, irmãos. Eu na calçada dele. Eu tinha um limite também, meu limite era 6 horas. Se escurecesse, eu apanhava, chegava em casa depois do sol se pôr. Meu Deus do céu, eu olho para o sol hoje e falo, meu Deus, estou livre, não apanho, posso ficar para a rua. Louvado seja Deus. Mas irmãos, e aí, sabe o que aconteceu com esse jovem? É um menino tão querido. Você vê e fala assim, cara, não seguiria nada ruim. Irmãos, ele se tornou um viciado. Teve filhos um atrás do outro por conta de não conseguir lidar com a vida. Foi tudo prematuro na vida dele. Eu encontrei ele por esses tempos, nós conversamos, eu falei, cara, aí ele estava limpo, estava bem. Falei, cara, como é que você está? Ele disse assim, meu Deus. Aí nós lembramos disso. Eu lembrei disso, eu falei, você lembra quando seu pai te fechava? Palavras dele. Ele disse assim, Carlos, isso me fez um mal. Foram limites que foram impostos, só que não foi esclarecidos, não foi orientados. Eu sei que tem coisas que nós vamos ordenar aos nossos filhos e eles não têm que ficar entendendo. Obediência é obediência. Com Deus é assim. Mas há muitas coisas que nós precisamos sim entender. Nós precisamos entender. E aí nós temos toda uma rebeldia hoje por conta desses limites que foram impostos sem uma compreensão. Toda opressão, irmãos, gera rebeldia. Toda opressão gera rebeldia. Hoje, talvez alguns de nós, e aqui eu preciso abrir meu coração para que você entenda que a palavra também me alcança. Nós temos descontroles financeiros. E por que nós temos controles financeiros? Porque você foi privado? Não, porque você foi privado de aprender a administrar. Meu pai nunca me pegou na minha mão. E meu pai é um ótimo administrador. Alguns que conhecem ele sabem. Aquilo que ele conseguiu formar de patrimônio com um pouco que ele ganhou na sua profissão. Sua profissão de metalúrgico não era uma profissão que lhe dava muitos recursos. Mas meu pai foi um ótimo administrador. Mas ele nunca sentou comigo e disse assim, meu filho, senta aqui, deixa eu te ensinar o que é administração. Descontroles financeiros, porque talvez nós não fomos ensinados. A nossa cultura não tem esse ensino. Não tem esse ensino de instrução financeira. Nossas escolas querem ensinar tantas coisas, mas não tem uma aula de educação financeira. E esses traumas fazem com que nós hoje nos tornamos descontrolados financeiramente. O fato de eu ver meu pai só segurando, sem aprender a administrar, fez com que hoje, irmãos, o que eu mais gasto é com comida. É com comida. Porque meu pai, acredite se quiser, enquanto criança, eu não digo isso para desmoralizar o meu pai, mas pelo contrário, para dizer que é o que ele aprendeu, é o que estava na mente dele. Era o altar que estava ali. Meu pai nunca nos levou a uma pizzaria, irmãos. Eu fui comer um McDonald's com 16 anos, quando eu estava trabalhando. Meu pai olhava, ele não via isso como algo importante. Ele falava, não precisa disso. Telefone dentro de casa, irmãos. Eu coloquei telefone dentro de casa porque eu comecei a namorar e precisava falar no telefone. Eu pagava, meu pai, para que telefone fixo? Não tinha celular, acredite, não tinha. Então, essa privação do meu pai, ou sem instrução administrativa, esses dias nós falamos lá em casa, eu reconheci para minha esposa e disse, amor, o nosso maior gasto é com comida. Irmão, chega sexta-feira, pizza, oh meu Deus, uma pizza, oh meu Deus, japonês não se fala, misericórdia. Fui gostar daquilo que é caro, Deus que me livre. E a gente quer comer todo dia, irmão. E minha esposa falou assim, amor, tem comida em casa. Não, mas nós temos que comprar hoje. Hoje tem que comprar. Mas tem comida em casa. Não, vamos comprar. E eu comecei a orar e pedir, Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque senão como é que eu, vou administrar os meus recursos? Talvez você ache que isso é natural, mas isso não é natural. Isso é algo que precisa de cura geracional. Deus quer te dar recursos nas suas mãos, mas você tem um trauma que veio da sua casa, da sua geração, e seus pais não foram maus. É que era um altar de Baal, não era um altar que glorifica a Deus. Ansiosos, não tem gente ansiosa aqui não.
Ansiosos porque o caráter da casa era duvidoso. Cada dia tinha um jeito. E aí você, meu Deus do céu, essa casa cada dia está de um jeito. E todo dia você era tomado de ansiedade. Porque cada momento, o que meu pai vai dizer agora, o que minha mãe vai dizer agora. Isso lhe tornou uma pessoa ansiosa. Você é crente em Jesus, você ama o Senhor, você faz a obra de Deus como ninguém, mas a tua ansiedade te escraviza. Gideão era um homem de Deus, era um homem valoroso. Estava na terra de Canaã em Cristo, mas não usufruía dela. Porque os medianitas, que eram aqueles que aprisionavam, era aquilo que parecia inofensivo. Irmão, parece inofensivo um pastor, um servo de Deus, gostar de gastar com comida pra caramba. É inofensivo, é medianita. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Parece inofensivo, mas isso rouba aquilo que nós podemos usufruir. Para vencer, para nós sermos curados na nossa geração, eu tenho 4 pontos aqui e termino. Primeiro, você precisa reconhecer que precisa de cura. Gideão foi chamado por Deus. Gideão, derruba o altar de Baal do teu pai. Ou seja, Deus chama ele e fala: você precisa de cura. Você precisa de cura. Você se escondia quando não tinha quem te ouvisse. Agora você tem o seu cônjuge, você tem pastores, você tem irmãos, você tem amigo. Agora você está numa outra família para a glória de Deus. Você precisa reconhecer que precisa de cura, porque ele pergunta: o que queres que eu te faça? Você quer andar? Você quer ver? Você quer se levantar? O que queres que eu te faça? Você precisa reconhecer que precisa de cura. Os irmãos do louvor podem compor aqui. O reconhecimento que nós precisamos de cura. À medida que eu estou ministrando, deixa o Espírito Santo mostrar para você o que é que faz com que você é crente em Jesus, ama o Senhor, mas não consegue avançar naquilo que Deus planejou para a tua vida. O segundo ponto, eu preciso entender isso. Eu entendo e perdoo os meus pais. Eu entendo e perdoo os meus pais. Talvez a sua situação geracional não foi como a minha, de uma simples situação que trouxe sim um dano, um descontrole na questão financeira, mas talvez o seu caso seja um trauma mesmo. Talvez foram traumas até mesmo a nível de imoralidade sexual. Mas nesta manhã você precisa perdoar. Você precisa liberar o perdão. Você precisa entender e perdoar os seus pais, porque eles deram aquilo que receberam. Eles sofreram iniquidade também, e a iniquidade que eles sofreram fez com que eles repartissem com vocês. Perdoar também os pais, até mesmo pais que viveram, que foram servos de Deus, mas eles desonraram o Senhor em algum momento. Nós precisamos perdoar. Nós temos histórias de pais que estavam na igreja, serviam a Deus, mas falharam, mas pecaram. Isso trouxe dano para dentro de casa. Você precisa nessa manhã perdoar. E a escravidão que hoje está aí, veio por não honrarem o Senhor, porque a escassez, ela traz escravidão. Aquele fundo que vocês estavam fazendo no final, muito bom, juntos. Nós precisamos pedir perdão por toda rebeldia. Um terceiro ponto, porque às vezes nós olhamos sim para as situações que nós passamos. Pastor, você não tem ideia, eu passei por um trauma terrível dentro de casa, com familiares, falas que me feriu o coração, falas que me destruíram como pessoa. Eu era uma menina, eu era um menino. Sim, você precisa liberar perdão, mas também você precisa pedir perdão por toda a rebeldia que você levou adiante por causa disso. A falta de conexão com a honra faz com que nós perdemos a bênção. Esaú, ele perdeu a bênção porque ele não teve conexão com a honra. Mas pastor, como honrar alguém
que humilhou. Talvez esse pai, essa mãe, essa pessoa dessa geração não está aqui, mas a rebeldia do teu coração, da tua vida naquele momento. Mulheres que começaram a procurar vários namorados por situações de traumas na área sexual. Isso é uma rebeldia. Ontem nós fizemos um casamento do Yudi e da Tainá, e foi muito especial, porque eu amo fazer casamento. E naquele momento eles adotaram aquilo que eu e minha esposa fizemos há 12 anos atrás. Nós nunca vimos isso em um casamento. Nós trouxemos isso porque o Senhor falou ao nosso coração, de colocar os pais à direita e à esquerda, sentados numa cadeira de destaque, e virar para os pais no final da cerimônia e agradecer aos pais. Nós fizemos isso, eu e minha esposa. Eu me lembro de ter pedido cadeiras para a cerimonial, porque Deus tinha falado com a gente 1 ou 2 dias antes. Falou, não, vamos arrumar cadeira. Eu falei, já sei. Fui lá e pedi, peguei 4 cadeiras da cozinha da minha mãe e colocamos no altar, do lado e do outro. Quem estava no nosso casamento aqui há 12 anos atrás viu isso. Nós falamos para os nossos pais: pai, mãe, eu te agradeço por isso. Eu louvo ao Senhor pela sua vida, por isso. A conexão com a honra. A rebeldia fez talvez você se tornar um viciado na sua história. Agora você está limpo, você está salvo em Jesus Cristo, mas você era um viciado em bebida, era um viciado em drogas, por conta da sua casa, do ambiente familiar que não te trouxe para perto. Sim, também as amizades das quais você se entregou, porque, irmãos, um ambiente familiar produz coisas poderosas, e é isso que nós precisamos entender. Aqui é um ótimo lugar para reunirmos, para prepararmos a presença de Deus, mas se tem um lugar aonde você precisa ter presença de Deus, é dentro da sua casa. Quantos podem dizer, eu creio? E aí esse ambiente te fez uma pessoa rebelde, te fez cair nos vícios. E essa rebeldia não feriu só você, mas feriu os outros também. Feriu seus irmãos, feriu seus pais. As rebeldias de sair de casa, você precisa pedir perdão a Deus. Esse altar de Baal precisa ser derrubado, e você precisa edificar um altar ao Senhor. Você talvez está aqui e precisa se arrepender, que talvez você está querendo dar resposta aos seus pais. Por muito tempo, irmãos, eu trabalhei, porque eu queria mostrar para o meu pai que eu poderia ganhar mais do que ele. Acredite. Por quê? Porque ele provocou isso em mim, e isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Sabe por quê? Porque você vive em função de um trauma. Eu consegui, talvez infelizmente, consegui. Com 20 anos eu já ganhava mais que meu pai. Eu consegui, infelizmente, só que isso veio em virtude de um trauma. Eu não tinha que ter feito isso para provar para o meu pai. Eu tinha que fazer isso para a glória de Deus. E para a minha alegria. Sim, eu poderia dizer, pai, olha o que eu conquistei, mas de forma saudável. Mas não era de forma saudável, era em virtude de um trauma, de falas do meu pai: você nunca vai fazer isso, você nunca vai conseguir isso. Então nesta manhã, o Espírito Santo está aqui. Nós precisamos pedir perdão por essas coisas. Nós precisamos chegar diante da cruz, dizer: Senhor, eu te amo, eu sou teu servo, mas eu preciso derrubar esse altar de Baal na minha vida. Eu preciso derrubar isso. E por fim, eu preciso te dizer, tudo isso aconteceu nas nossas casas. Eu tenho coisas boas do meu pai, da minha casa. Meu pai ensinou a ser fiel a um trabalho, irmãos, a ponto de que eu fiquei 22 anos fiel. 22 anos.
Hoje a carteira dos jovens é de 3 meses, 6 meses. Eles não conseguem mais do que isso. Então, isso de valor que eu herdei do meu pai, o Senhor diz, isso preserva. Isso é o altar do Senhor. Agora isso é Baal, meu filho, isso destrói. Então todos nós tivemos esses traumas, tivemos essas dores. E sabe por que não tem na Bíblia uma família perfeita? Porque não existe. Nessa terra não. Mas aí o Senhor diz assim, que Ele é Pai de toda a família, na terra, que é a igreja, e no céu. Ele é Pai de toda a família do céu e na terra, que é a igreja. A família de Deus hoje é a igreja. Você teve traumas, você teve situações, e hoje o quarto ponto é esse: nós precisamos aceitar a adoção de Deus. Nós deixamos agora de ser aqueles que estavam influenciados pelos altares de Baal, como Gideão, e nós agora estamos edificando um altar ao Senhor. E edificar o altar do Senhor é entender: eu agora sou filho de uma família de Deus. Eu sou filho de Deus, porque está escrito em Efésios capítulo de número 1, versículo de número 5: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O novo nascimento te introduz na família de Deus. E agora você é novo. Agora você tem direção. Agora você tem limite. E agora você tem proteção na família de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso. Então agora o teu pai é Deus. A tua cobertura é a igreja. E os pastores te orientam a alma. Então conecte com a cura para a próxima geração, porque os seus filhos precisam ser treinados. Você precisa ser a mãe que os seus filhos precisam para a glória de Deus. Você precisa ser o pai que os seus filhos precisam. Não perca eles de vista. Conecte com a cura para a próxima geração. Aceite ser um filho ministrador. Um homem ou mulher que será um filho e que vai reconciliar a sua próxima geração com Deus. Como que eu reconcilio a próxima geração com Deus? Derrubando os altares de Baal e edificando o altar do Senhor. Sabe, tudo aquilo que te trouxe trauma é aquilo que Deus capacitou na sua vida para curar. Todos os traumas e tensões que você teve dentro de casa, todos os traumas geracionais, o Espírito de Deus está trazendo ao seu coração. Isso é para você curar agora. Então você é um filho, você é uma filha. Destrua os altares de Baal e edifica o altar do Senhor. Você é filho do Altíssimo. Trabalhe para curar naquilo que você foi curado. E o versículo de número 34 assim termina. Diz que o Espírito do Senhor veio sobre Gideão e o revestiu, e ele tocou a trombeta. O que isso significa? Um homem que derrubou os altares de Baal e edificou o altar do Senhor tem o que proclamar para uma geração. Você pode ficar de pé? Eu tenho 3 perguntas nessa manhã. Quem reconhece que precisa de cura? Quem precisa perdoar e pedir perdão? Quem deseja viver como filho? Destruir os altares de Baal e edificar um altar ao Senhor. Se você é esse homem, essa mulher que está aqui, então que você agora levante suas mãos ao Senhor e diga: Senhor, eu reconheço que eu preciso de cura. Diga a Ele: eu reconheço que eu preciso de cura. Diga ao Senhor nessa manhã: Senhor, eu reconheço que eu preciso liberar perdão para os meus pais. Diga a Ele: Senhor, eu libero perdão agora nesse momento. Vamos orar juntos. Senhor, eu libero perdão para os meus pais. Eles foram, Senhor, dedicados, talvez ignorantes, liberaram coisas sobre mim, falaram falas que me feriu, que me trouxe traumas, me ignoraram no momento que eu precisava ser ouvida, ser ouvido. Senhor, eu oro, Senhor, meus pais não me ajudaram no momento que precisei. Eu guardo, Senhor, os valores que eles liberaram sobre mim. Senhor, eu libero perdão sobre eles. Senhor, também diga ao Senhor: Senhor, me perdoa pela minha rebeldia. Me perdoa, Senhor, pelas minhas falas rebeldes.
As minhas falas, ó Deus, rebeldes dentro de casa, as minhas falas dentro de rebeldes hoje no casamento. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, tenha misericórdia de tudo aquilo que herdei de ruim e que tornou-me uma pessoa rebelde, uma pessoa com falas agressivas, uma pessoa que carece da sua misericórdia. Esse sou eu. Fale com Deus. Fale com o Senhor que você aceita a adoção de filho. Senhor, eu aceito a adoção de filho. Eu quero ser um filho da tua família. Eu quero ser um filho da tua família. Eu quero ser um filho da tua família. Diga: Senhor, agora eu aceito a adoção. Eu quero viver como um filho da tua família. Diga a Ele de todo o seu coração. Aleluia. Aleluia. Uma melodia, Ele me encontrou.